Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a artista plástica Leila Tebet. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e realmente é um prazer. Vamos começar antes da gente entrar no assunto das artes plásticas, né? Conhecer um pouco da sua trajetória. A senhora, a gente estava até falando antes de começar a gravação, é nascida em Chavantes, né? Isso. Eu sou nascida em Chavantes, eu e meu marido Reinaldo. É uma cidade pequena do estado de São Paulo. E desde pequena eu sempre tive assim uma afinidade muito grande com cores, tintas, pincéis. A minha família sempre teve muitas tias queridas que já tinham esse manuseio com a pintura, música, bordados, pintura, enfim. Então esse convívio com esse mundo de artes, de formas diferentes, eu sempre tive. Então, assim, as experiências vividas, eu busquei de cada um que no decorrer da vida, da infância, a gente vai aprendendo, trocando essas vivências, né? E foi isso. E que tipo de cidade é Chavantes? Que lembranças que a senhora tem da sua infância lá? É uma cidade, assim, na parte agrícola era muito rica na época, o café representava muito. Depois entrou a cana-de-açúcar, então, mas a agricultura era muito forte e o comércio pequeno, na verdade. E a infância foi uma delícia, porque assim, aquela coisa de ficar na rua, de brincar com os amiguinhos, então foi realmente uma infância diferente, que hoje é difícil você ver criança poder ter essa atividade assim de ficar, enfim, livre de andar sozinho pelas calçadas. E foi assim. É uma cidade onde as famílias se conheciam por Sim, ali? até hoje. Tenho assim, muitos amigos que me relacionam até hoje. Desde eu saí cedo de lá, fui para São Paulo e aí começou uma outra etapa da minha vida. É uma família grande? A senhora tem muitos irmãos? Nós somos em 5 filhos, 3 nós temos um convívio um pouco muito mais próximo, mais íntimo, muito gostoso. Assim, temos primos também, queridos, tios queridos. Então é uma família que tem laços de união, embora a gente não se vê sempre, né? Mas tem o querer bem. Então isso eu considero muito, Rodrigo. E os seus pais, eles faziam o quê? O meu pai era comerciante, minha mãe foi professora por um período e meu pai é falecido, minha mãe tá Tá ainda aí nativa? um pouquinho, mas estamos levando. E os dois também são nascidos em Chavante? São. É mesmo? São. Na verdade, eu sou nascida na cidade vizinha, que é Ipaussu, mas eu fui criada lá em Chavantes. A senhora falou que nessa mudança para São Paulo teve uma outra etapa. Como é que foi essa mudança? Então, eu sempre quis estudar, fazer faculdade em relação à pintura, que eu já tinha essa habilidade desde criança. E eu queria fazer a faculdade de Belas Artes, então eu fui para São Paulo, consegui um trabalho e através do trabalho consegui me manter na faculdade. E São Paulo é uma cidade que oferece oportunidades assim infinitas, né? E eu tive, então, o privilégio de poder me formar lá, conhecer professores muito bons. E nesse caminhar por essa direção em relação à pintura, eu procurei assim, me desenvolver em várias técnicas. Me aperfeiçoei em técnicas de giz pastel seco, com um professor só para isso. Teoria e harmonia das cores, aquarela, o esfumato com carvão e também a tinta a óleo sobre tela, o uso da espátula. Então, todas essas técnicas eu fui desenvolvendo depois de formada e já participava na época de salão oficial, exposições que tinham. E eu já tinha uma renda própria em função da pintura. Então já começou
profissionalmente desde sempre, então. Porque São Paulo favoreceu muito, inclusive vendas de quadros, e o que eu mais faço é realmente a pintura em óleo sobre tela. E na época facilitou muito isso, por ser um universo de possibilidades, o espaço, né, que tem para oferecer a cidade. A senhora falou que foi criada nesse meio de arte, né, de bordados que a sua família tinha. Quando criança, a senhora já gostava de desenhar? Qual que eram as suas atividades relacionadas a esse setor? Então, Rodrigo, bem de pequena mesmo. Na época era lápis de cor, então eu lembro que eu ganhei de uma tia também muito querida uma caixa de lápis de cor com 24 unidades. E aquilo para mim era um mundo dentro daquela caixa, que eu fazia meus desenhos, pintava. E aí foi surgindo no mercado as tintas. Eu pintei tinta em tecido, pintava tecido para fazer vestido. Então era tudo que vinha eu manuseava. E tem até uma experiência que eu gosto de contar, porque a casa onde eu morava com meus pais tinha um quintal muito grande, então tinha uma área verde bem intensa lá dentro. E nesse quintal, nas folhagens, tinha jabuti. Meu pai adorava passarinho, bichinhos assim, mas tinha um jabuti. E eu achava sem graça o jabuti andar ali no meio do verde, né? E tinha, assim, num armário lá perto do quintal, um monte de latinha de tinta a óleo colorida, sabe essas latinhas de pintar porta, etc. Eu peguei aquelas latinhas e pintei cada quadradinho da casca do jabuti. E eu achava o máximo ver o jabuti andar ali por aquelas folhagens. E levei a maior bronca do meu pai com aquilo, né? Mas depois, a casquinha do jabuti, eu não sabia, ele respira pelo casco. E ela foi enrolando, aí saiu sozinha aqueles montes de tinta. Mas era assim, tudo eu experimentava. Tênis, na época, era o tênis conga, que era um bico branco de borracha, ou era azul ou era branco. Eu achava sem graça aquilo, eu comprava tinta de tecido, pintava os tênis. Produzia seus Sim, utensílios eu ali. me virava ali, então minha mãe não ligava, não dava bronca, então eu fazia as coisas para mim. Contanto que não mexesse mais com o jabuti, estava tudo bem. Estava tudo bem. E essa mudança para São Paulo, que é uma cidade aí, comparado com Chavantes, né? Foi tranquilo para a senhora se adaptar a uma cidade tão grande assim? Sim, foi tranquilo, porque eu sempre fui muito focada naquilo que eu queria. Eu queria aprender coisas para a minha vida, e então eu resolvia tudo numa boa. Tinha meu trabalho, tinha meu ganho, e isso me ajudou bastante. Então eu não tive dificuldade, assim. Hoje eu não voltaria a morar lá em São Paulo. Já saí de lá faz 33 anos. Não voltaria, é uma cidade muito difícil hoje. Mas na época eu era nova, né? Tinha lá meus 18, 19 anos. Então eu me sentia assim, num momento de conquistas, de investir conhecimento. E conhecimento foi algo que sempre me despertou e me atraiu na vida. Eu sempre busquei o conhecimento de uma forma direcionada para aquilo que eu queria. E sempre vem, né? Quando você se propõe a algo, aquilo atrai, né? Uma coisa vai atraindo a outra, né? Não tem como. E a senhora se forma em 1982 pela Faculdade de Belas Artes, né? Em São Paulo. Quais foram a importância dos professores da universidade? Quais foram as suas referências aí nesse campo da educação em relação ao seu estudo? É uma faculdade que eu tenho assim lembranças. Eu não vou lembrar nome de professores, mas assim eu lembro de temas de aula, de pontuações em relação àquilo que eu buscava, que eu guardo e utilizo até hoje em cada trabalho que eu faço. Então eu tenho lembranças que me ajudaram a construir algo que enriquece e que me dá uma base boa para aquilo que eu faço em relação à pintura, à composição. Isso também está relacionado um pouco à teoria também, à história da arte.
a parte prática É. e saber admirar o que eu considero belo dentro da arte, porque a arte ela se fragmenta em vários, né? Em vários raios. E fora os professores, referências suas como outros pintores ou artistas plásticos, o que a senhora pode falar para a gente, fazer um apanhado assim? Todos eles te brilham, para mim, assim, todos eles me marcaram como exemplo, pelo colorido, pela composição. Não vou nem citar nomes para você, mas teve, por exemplo, um que eu convivi em São Paulo e que eu considero muito foi o colorido. O outro, por exemplo, o Pedro Alzaga, foi a técnica que ele tinha de trabalho com giz pastel seco, sabe? Então, um pouquinho de cada, aquilo me enchia os olhos. Então, essas vivências eu guardo no coração mesmo. E é verdade que no comecinho da carreira, a senhora tinha certa dificuldade em precificar os seus trabalhos? Eu acho que a precificação é algo que sempre tem um ponto, né, que você nunca sabe se está indo para o caminho certo ou não. Mas eu não vou falar em números, mas eu vejo assim, quando você realmente reconhece o valor que tem aquilo que você faz, quando você se dá valor, a coisa flui e você consegue manifestar aquilo que você deseja, como a precificação, por exemplo. Porque é um trabalho, né? Como qualquer outro. Então tem que dar um preço para a pessoa, se quiser adquirir, né? E as pessoas se sentem importantes também, porque se você faz e não se valoriza, você perde até para o outro o prazer de... O valor tem que estar dentro da gente, não tem jeito. A senhora lembra o primeiro quadro que a senhora vendeu, ou a primeira peça sua que a senhora vendeu? Ai, Rodrigo, não lembro. Porque é tanta coisa que vai acontecendo, mas eu não lembro. Mas assim, eu posso te dizer assim, da primeira encomenda, dos lugares que eu colocava em exposição ou mesmo à venda, independente de ser exposição, a forma como as pessoas compravam, eu falei, puxa vida. Então, era assim, era uma coisa bem tranquila para mim isso. Porque se a gente pensa hoje em dia, para se viver de arte, né, artista plástico, é muito raro quem consegue fazer isso. É difícil mesmo, tanto que eu lembro assim que para o meu pai, por exemplo, falar que eu ia fazer faculdade de artes foi algo que mexeu muito com ele. Mas enfim, eu tive minhas conquistas, então isso fez valer. E com isso, eu pude ajudar muito também a minha família. Claro. Mas é engraçado porque como um pouco mais antigamente, a arte era vista como uma coisa menor, né? Viver de arte, de poesia, né, Rodrigo? Imagina, não enche prato de nenhuma mesa, né? É que antigamente atores e cantores eram até marginalizados, né? Visto como pessoas que não era recomendável ficar perto, né? E a senhora, então, começou a construir sua carreira a partir daí. Anos 80 para frente, aí começou a desenvolver melhor. Isso. E depois... Em São Paulo mesmo, eu já casada, né? O Reinaldo já começou a trabalhar em Jacareí e ele queria mudar para cá. E, enfim, nós viemos para cá, já tinha 2 filhos na época. Nós temos um casal de filhos, o Lucas e a Raquel. E em função de escola, a gente optou por morar em São José dos Campos, que facilitou ali alguns amigos que a gente conhecia. Mas, assim, o carinho por Jacareí foi muito grande sempre. Tanto que o Reinaldo até hoje trabalha em Jacareí. É uma cidade muito querida. Tenho amigos que moram aqui, amigos queridos. E aí eu comecei a participar de algum evento de pintura. E muitas pessoas me procuravam para dar aula. E aí eu comecei a dar aula de pintura em São José dos Campos e foi crescendo essa atividade minha.
E, enfim, também foi uma forma de poder ensinar. E eu gosto muito daquilo que eu faço e gosto de também transmitir aquilo que eu aprendi, que me ajudou, e eu sei e digo que também consigo ajudar muitas pessoas a terem esse norte também para a vida em relação à pintura, que eu acredito que é possível. Claro. A gente vai voltar então a falar sobre esse assunto das artes no próximo bloco. Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.